Capítulo 6. Mary, você está ensopada. Janine era uma bela modelo loira de 20 anos com pernas que pareciam nunca acabar. Os olhos dela se arregalaram ao ver Jack atrás de Mary. Nossa, oi! A voz da garota imediatamente ficou rouca ao dar um passo para a frente para cumprimentar Jack. Sou Janine. Mais do que um pouco chateada consigo mesma por sentir qualquer tipo de ciúme no que se referia a Jack e as meninas. Mary foi pegar umas toalhas secas no armário enquanto suas colegas terminavam de se apresentar. Quando ela voltou para a enorme sala de estar, plana conjugada com a cozinha, elas mantinham Jack cativo em seu círculo de juventude e beleza. Em sua experiência, nem mesmo o melhor homem do mundo conseguiria resistir a 3 garotas bonitas adulando-o. Então não seria muito justo da parte de Mary esperar que Jack não olhasse para elas no mínimo com apreço. Mas quando ela disse: "Por que você não troca seu casaco por esta toalha?" E Yvette rapidamente deu um passo à frente para ajudá-lo a tirar. Mary não viu nenhum sinal de luxúria no rosto dele diante da estonteante ruiva. Só uma risada quando o tecido molhado enganchou no fecho do relógio. Pelo menos até ele virar o olho para Mary e pegar a toalha que ela oferecia. Ela também tirou o casaco e estava na frente dele de vestido molhado. Rapidamente o desejo nos olhos dele voltou. Mas só por ela. Jack é engenheiro e inventor de quem falei a vocês ontem à noite, Mary explicou. Mary tem tanta sorte por trabalhar com você, Susan disse, mexendo no cabelo de forma sedutora. Eu e meus sócios é que temos sorte. Ele enxugou o cabelo e o rosto com a toalha. De forma uníssona, as 3 jovens modelos suspiraram diante da sua linda aparência despenteada. Bem, Mary pensou, mal conseguindo controlar o próprio suspiro de apreço. Ela podia culpá-las? Jack era mesmo muito lindo, principalmente com a camisa desabotoada e as calças úmidas colando nos músculos bem desenvolvidos. Era óbvio que ele não passava o tempo todo trabalhando. As pessoas sempre perguntavam sobre a vida de Mary porque ela era uma celebridade, mas ela também mostrava interesse pela vida das pessoas. Jornalistas, garçonetes, mães, fotógrafos, motoristas de ônibus, todas essas pessoas tinham histórias interessantes para contar. Ela se perguntava qual seria o restante da história de Jack. Ela inferiu que ele era próximo da família pelo que havia falado na lanchonete, e ela sabia que ele era dedicado ao trabalho. Mas nenhuma dessas coisas explicava o leve ar de perigo e risco que tão facilmente expressava. Ele não ficou nem um pouco intimidado com os tubarões na reunião da diretoria. Se você precisar de outros modelos para a campanha, Yvette se ofereceu com um sorriso mais encantador. Você sabe onde encontrar. Sentindo como se tivesse acidentalmente jogado Jack em um tanque de piranhas, Mary intrometeu-se apontando para os saltos brilhantes no chão da madeira. Parece que a grande noitada de sexta-feira está toda planejada. Janine assentiu, depois olhou para Jack com uma expressão de esperança. É uma boate nova sobre a qual um fotógrafo falou para Yvette hoje durante a sessão de fotos. Vocês 2 deveriam vir com a gente. Já dancei bastante hoje, disse Jack com um sorriso para Mary, que trouxe de volta cada momento maravilhoso de sua dança de imprevisto na chuva. Mas obrigado. Mary observou Susan lançar um olhar incisivo para as outras garotas. Como Janine e Yvette não entenderam imediatamente, Susan fez a mímica mais óbvia do mundo, indicando que Mary e Jack eram um casal, e a mímica incluía um coração desenhado no ar e um movimento de beijo nos lábios. Ah, Yvette disse ao olhar para os 2. Claro que vocês 2 não querem dançar com a gente. Janine também foi logo dizendo, devíamos deixar vocês 2 sozinhos, não é mesmo?
O que Mary podia fazer além de rir ao abrir a torneira da cozinha? Vou fazer café, caso queira um pouco antes de saírem. Mas as garotas eram só um borrão ao afivelarem os sapatos e pegarem os casacos e as bolsas cintilantes e irem para a porta rapidamente. Obrigada, Mary, mas nossos acompanhantes estão esperando por nós há algum tempo. Acompanhantes? Mary foi com elas até a porta da frente e as pegou enquanto elas esvoaçavam pela escada da frente. Tomem cuidado e me liguem se precisarem de alguma coisa. Não importa a hora, eu vou buscar vocês. Lembrando a si mesma que elas eram jovens, mas que todas tinham a cabeça boa. Ela acrescentou: e divirtam-se. Um táxi imediatamente parou para receber as 3 beldades de pernas longas. Elas mandaram beijos e entraram. Você também, Ivete gritou antes de terminar de entrar totalmente no táxi e fechar a porta. Jack havia esticado os 2 casacos no aquecedor quando Mary entrou. Ela tinha escolhido a casa não apenas pela vista, mas porque amava a forma como os quartos eram amplos. Mesmo com 4 pessoas morando lá, ela nunca se sentia sufocada. Na verdade, em noites como aquela, quando as garotas saíam, em vez de apreciar o silêncio, ela sempre se via contando os minutos até elas retornarem com o barulho, o riso e a exuberância. Ela fazia parecer para Jack que era ela quem olhava as meninas, mas a verdade era que elas também olhavam por ela. Desculpe-me por tudo, às vezes aqui parece um circo, especialmente nas sextas à noite. Jack era o primeiro homem que ela havia convidado para entrar em sua casa desde que se mudara para lá havia um mês. Vendo-o parecer tão correto no meio daquela confusão feminina, e fez passar a pensar em uma confusão diferente. O que ela estava fazendo antes de despachar as meninas? Graças a Deus, a cafeteira italiana na pia fornecia uma pista. Ainda se sentindo confusa ao voltar para encher a cafeteira e colocá-la no fogão, ela decidiu encarar a situação de cabeça erguida. Espero que elas não o tenham deixado desconfortável. Especialmente, ela acrescentou com uma risadinha, com toda aquela paquera. Ele riu ao puxar o assento no bar. Elas são charmosas, embora dê para ver que as coisas podem ser agitadas às vezes. Eu já tive uns probleminhas em manter uma sala de estudantes de engenharia livre da bagunça no meio da aula quando era professora assistente. Tiro meu chapéu para você por escolher as 3 moças cheias de energia. Ela ainda estava surpresa por ele não ter babado em cima delas como todos os homens faziam, principalmente quando elas estavam praticamente se jogando nos braços dele. Já tivemos 1 ou 2 brigas no mês passado, Mary o informou ao inserir um funil na chaleira, e em seguida o encheu de café expresso, que havia moído pela manhã. Principalmente uma noite em que elas brigaram pelo mesmo cara inútil. Eu acabei proibindo todas as atividades sociais pelo resto da semana. Enquanto falava, ela continuou com a preparação do café e foi enroscando o recipiente superior e observando o café aparecer. Claro que as meninas também são muito divertidas. Vendo que metade do café estava feito, ela desligou o fogo. Nunca vi uma cafeteira assim. É da Itália? Chama-se cafeteira italiana, ela explicou. Sempre que você fala da Itália, seu sotaque se acentua. Os olhos dele se aqueceram ao dizer: Conte-me mais sobre o país onde você nasceu. Ela era uma mulher adulta de 32 anos, não uma adolescente ingênua. Então, como Jack conseguia fazer com que ela corasse tão facilmente e com tanta frequência? Assim como os Estados Unidos, a Itália é um lugar com muitas cores e texturas diferentes. A Domus Aurea, em Roma, o Duomo, em Florença, os canais e a riqueza de Veneza. Parece maravilhoso. É, ela concordou.
E se você não tomar cuidado, ela acrescentou com uma risada, vou acabar passando a noite contando histórias da Itália como se fosse um agente de viagens. Eu gostaria disso, ele disse e completou, principalmente se fossem histórias da sua cidade natal. Como sempre, só de pensar em Rociano, os sentimentos conflitantes moviam-se dentro dela. Por um lado, não havia lugar no mundo que ela adorasse mais. Por outro, era onde o seu coração foi partido pela primeira vez pela pessoa que mais importava para ela. Nas noites quentes de verão, as adolescentes paqueram os garotos na fonte no meio da praça. Ela sorriu ao contar para Jack. As meninas aprendem cedo na minha cidade a andar de salto alto nas ruas de paralelepípedo sem tropeçar. E quando a paquera evolui para algo mais, todos os casais da cidade se casam em nossa igreja. Quando eu era garotinha, observava as belas mulheres em seus vestidos de noiva, feitos à mão. Minha mãe fazia os vestidos e eu costumava ajudá-la, apesar de não ser nem de perto boa costureira como ela. Procurando focar as outras lembranças que vinham uma atrás da outra em sua cabeça, ela disse: eu amava ver a mostarda florescer em julho, as uvas crescerem no verão, os vinhedos ganharem cor no outono, e o Natal era uma época perfeita para celebrar como nenhuma outra. Percebendo que estava falando demais, Mary parou e riu, sentindo um vazio ao falar sobre a mãe. Viu só? Olha eu aqui agindo como agente de viagens. Eu jamais poderia ficar cansado de ouvir você falando de algo que ama. Ele tinha razão, ela percebeu. Independentemente do que havia acontecido entre ela e a mãe, Mary sempre se lembrava com amor da infância e das pessoas que a tornaram tão especial. Da mesma forma que fez ao falar sobre sua casa na lanchonete na noite anterior, e a emoção ameaçou dominá-la. Ela tentou mudar de assunto com uma piada. E em seguida vou colocá-lo em um avião para a Itália com o itinerário dos melhores lugares secretos que nenhum outro turista jamais viu. Eu adoraria, ele disse, e ela subitamente viu as coisas com clareza. Os dois de mão dadas, enquanto atravessavam o Atlântico de avião. Ela nunca levou um namorado ao seu país e nunca teve um beijo roubado em um beco escuro que estava ali desde a Idade Média, enquanto os sinos da igreja soavam acima deles. Sua cidade mudou muito desde os seus 19 anos? Mary lentamente mexeu o expresso com uma colher antes de servi-lo em 2 xícaras. Vindo sentar-se ao lado de Jack no banquinho do bar, ela disse: não sei. A xícara estava no meio do caminho dos 2 lábios e ele parou, indignado. Não sabe? Não, eu não voltei. Ela nunca falou com ninguém sobre a situação com a sua família fora dos seus círculos mais próximos de amigos e confidentes. Uma voz no fundo da cabeça a lembrava que não era sábio revelar tanto a Jack, pois eles só se conheciam faziam um dia. Mesmo assim, quando ele abaixou a xícara e segurou suas mãos, seu toque a aqueceu mais do que qualquer xícara de café. Eu amava verdadeiramente minha família, meus amigos, minha cidade, mas eu sempre soube que era diferente. Quando todo mundo estava sonhando com anéis de casamento e bebês, eu estava sonhando com aventuras e aviões. Meu pai entendia e ele me falava sobre os lugares que havia visto na guerra. Mas minha mãe... Quando ela ficou em silêncio, Jack gentilmente acariciou suas mãos com o polegar. Como sempre, havia uma profunda sensualidade em seu toque, mas naquela noite ela estava mais consciente da compaixão do gesto. Sua mãe queria que você ficasse. Mary assentiu. Eu era tudo que ela tinha, sua única filha, e ela estava com medo por mim, medo que eu me machucasse. Entendo que estou melhor agora, cuidando das meninas que têm a mesma idade que eu tinha quando conheci meu agente, que queria fazer de mim uma estrela em Nova York. Eu era tão ingênua, ela disse rindo, e tive muita sorte porque o Andy, o olheiro, era honesto e verdadeiro. É por isso que você cuida das garotas quando poderia estar vivendo em uma cobertura de luxo?
Você quer ter a certeza de que elas vão voltar para casa e para suas mães sãs e salvas? Sim, e também não gosto muito da altura das coberturas, ela confessou. Embora ele tenha sorrido, ela sabia que ele não esquecera que ela não havia contado a história toda. Minha mãe ficou brava comigo por ser cabeça dura e tola. Eu estava brava com ela por ser teimosa e determinada. Nós duas dissemos coisas que não queríamos. Mary engoliu fundo. Quando eu telefonei para casa na noite em que cheguei a Nova York, ela se recusou a atender. Meu pai deu uma desculpa, mas eu sabia. Eu sabia. Ela estava falando sério quando disse que eu não era mais sua filha. Mary não conseguiu conter lágrimas que caíam enquanto chorava pela mãe que nunca entendeu a necessidade da filha de abrir as asas e voar. Só para ao menos ver como as coisas pareciam em novos céus, e não porque ela queria voar para longe para sempre. Mas ela é minha mãe, e eu sinto a falta dela todos os dias. Jack a trouxe para perto de si. Seus braços eram quentes e reconfortantes, enquanto ele acariciava as costas dela. Ele não falou nada. Não tentou tornar as coisas melhores para ela com superficialidades. Ele simplesmente abraçou e a deixou chorar enquanto a mantinha colada ao seu corpo o tempo todo. Só quando ela parou completamente de chorar foi que percebeu que ele havia pressionado os lábios na testa como se fosse um beijo dado por um amigo. Nenhum homem nunca beijara daquela forma antes, como amigo. E ela nunca antes se aninhou tão facilmente nos braços de um homem como se finalmente tivesse encontrado o lugar em que deveria estar. Respirando de forma trêmula, Mary afastou-se um pouco e passou a mão no ombro largo dele, no local em que havia chorado. Bem quando você começava a secar, eu te deixei todo molhado novamente. Teria sido mais fácil levantar-se, tratar de reaquecer o café, falar sobre a campanha publicitária, qualquer coisa menos continuar nos braços de Jack e encontrar seu olhar preocupado. Obrigado por vir, ela disse ao olhar nos olhos dele, ficando cheia de desejo na mesma hora, com a maior rapidez. Mas uma vez a voz no fundo da cabeça mandava ter cuidado. Talvez ela tenha se visto pensando ao esticar a mão para passar os dedos sobre a barba de Jack, que ainda era a mesma menina tola e cabeça dura de quando tinha 19 anos. Você já fez muito por mim hoje. Dançando comigo na chuva, me abraçando quando eu chorei. Eu sei que não deveria pedir mais nada, mas antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, ou pedir todas as coisas que não deveria permitir a si mesma desejar, a boca de Jack cobriu a dela, com força e com fome. Alguns minutos antes, Jack a beijara como amigo, agora ele a beijara como amante. Uma das mãos entrelaçava seu cabelo, a outra se ocupava da sua cintura enquanto ele a tirava do assento para abraçá-la com força. Meu Deus, ela se sentia bem com aquilo. Com força e dureza, seus carinhos foram ficando mais selvagens, fazendo com que cada terminação nervosa ganhasse vida dentro dela. A língua deslizou em seus lábios uma vez, depois outra, como se não tivesse conseguido sentir o sabor que queria da primeira vez. E então, um pouco depois, ela sabia com certeza que não tinha conseguido mesmo, pois ele sugava seu lábio inferior, fazendo-a gemer de prazer ao mordiscá-lo delicadamente. O primeiro beijo deles foi uma pressão dos lábios surpreendentemente doce que fazia com que o prazer dominasse seu corpo todo. Mas aquele beijo e a agitação profunda, quente e dura por estar tão perto dele, faziam disparar fogos de artifício dentro dela. Os dois estavam ofegantes quando ele finalmente se afastou um pouco. Nunca senti nada com um gosto tão bom quanto o seu, nem de perto. Ele abaixou a boca para senti-la mais uma vez, e até os dedos dentro da bota dela se encolheram, mas logo em seguida ele se afastou novamente. Ela sentia que ele estava fazendo o maior esforço para segurar as rédeas. Estou tentando ser paciente, anjo. Juro que estou. É melhor eu ir antes que esqueça de tudo, exceto do quanto a quero.
Ela pediu a ele para ver como o relacionamento profissional seguiria antes de irem adiante, mas isso foi quando ela supôs que iria conseguir manter o controle estando ao lado dele. Por favor, ela se viu implorando para ele, antes de ir, me dê mais um beijo. Ela esperava que ele a trouxesse para perto mais uma vez, entrelaçando as mãos com força em seu cabelo para devorá-la mais uma vez. Mas Jack Sullivan a surpreendeu desde o começo, e embora o olhar estivesse cada vez mais desejo, a leve carícia com a ponta dos dedos sobre seus lábios foi tão delicada, tão doce, que ela ficou impressionada pela força da emoção que a dominava quando ele a tocava. Ela se sentia derretendo por dentro e sabia que, se ele a beijasse mais uma vez, a noite não terminaria só em beijos. Acho que já testamos nossa força o suficiente por uma noite. Ela queria discutir com ele, queria abraçá-lo e convencê-lo com mais beijos. Ela desejava a pele nua dele contra a sua e queria esquecer as regras que ela mesma havia imposto. Mas Mary sentia que Jack não era o tipo de homem que mudava de opinião quando tomava uma decisão, e ela sabia que ele estava colocando um freio em si mesmo, não porque não a quisesse, mas porque a respeitava demais para deixar um momento de paixão impetuosa destruir a amizade que crescia entre eles. Uma amizade que poderia, se tratada com cuidado adequado, tornar-se a base para algo muito, muito maior. Como modelo, ela aprendeu a exercitar bastante o autocontrole sobre seu corpo para ficar horas sem fim na mesma pose. Às vezes debaixo de um calor brutal, outras sob um frio de rachar. Era esse controle que ela procurava naquele momento. Ela se forçou a soltar-se dos braços de Jack para pegar o casaco dele no aquecedor, do outro lado da sala. Da próxima vez que eu convidar você, ela disse com um sorrisinho ao dar a ele o casaco e acompanhá-lo até a porta da frente. Vou deixá-lo beber o café. Ele estava em pé na porta da frente quando disse: da próxima vez que você me convidar, vou fazer amor com você. Ele cobriu a respiração ofegante dela com aquele último beijo que ela havia implorado, antes que Mary tivesse a chance de pegar seu coração cambaleante, ele já havia partido. Ela não sabe quanto tempo ficou na porta da frente olhando para as pessoas na calçada lá embaixo, observando os carros, táxis e ônibus moverem-se lentamente no tráfego de sexta-feira à noite. Jack Sullivan era tudo o que ela procurava em um homem, inteligente, sexy e com um coração cheio de tanto calor que a surpreendia. Mesmo assim, ela percebeu, ao finalmente fechar a porta com delicadeza, que, em vez de se acalmar diante dessa percepção, ela estava mais assustada do que jamais esteve na vida. Assustada e completamente encantada. O coração ainda batia acelerado quando ela pegou o telefone. Gary, é a Mary. Lembra quando você disse que esperava que pudéssemos trabalhar novamente? Há uma segunda chance de você poder encaixar uma sessão de última hora na sua escala de segunda-feira para uma campanha publicitária muito interessante?